Já tá aqui, atrás de mim. Ai, gente, que saudade de você, doutora. Ai, que saudade que vontade de te abraçar, minha amiga. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Também, também. Estamos todos bem, graças a Deus. Que bom. Que bom te ver aqui, te ver bem. Também porque a gente tem assuntos muito importantes pra conversar, né? Sim. A gente tá vivendo um momento muito diferente, que pra algumas pessoas era pra ser o momento mais lindo, iluminado, intenso, profundo. E está sendo um motivo de preocupação extra muitas vezes, porque durante a gestação nós sabemos, nós mulheres, que a gente se preocupa com absolutamente tudo. Sim. Com o que a gente come, com o que a gente passa na pele, com o que a gente, o tanto que a gente dorme, e tudo. Tudo é motivo de preocupação porque a gente está ali, né? Gerando. Sendo o santuário de uma nova vida. Exatamente. Agora, imagina fazer tudo isso em meio de uma pandemia. Sim. Em meio a uma pandemia que se tem muito pouca resposta a respeito do comportamento do vírus, né, doutora? Como é que você está percebendo isso entre as suas pacientes, entre as suas gestantes? Normalmente, as mulheres hoje em dia acabam se programando para engravidar. Por conta do trabalho, por conta do estudo. Sempre as mulheres têm uma certa programação. Tá. Mas algumas não, algumas acontece, né? Estavam esperando engravidar o ano que vem. Eu tô mesmo com uma gestante em pré-natal recente que esperava engravidar só o ano que vem. Tá. Mas estava em acompanhamento, com irregularidade menstrual. E engravidou. E ela ficou bastante assustada em meio a essa pandemia. Então, nós conversamos bastante, eu a acalmei com relação a isso, porque os cuidados têm sido os mesmos para todos. Nós não podemos baixar a guarda, porque estamos lidando com um inimigo oculto, né? Nós não sabemos aonde ele pode estar, em que situação nós podemos contrair. Em quem? Muitas vezes a gente não sabe em quem ele está, né? Então, nós precisamos levantar as armas, que é toda a higiene, toda a precaução. Mas o que eu percebo é que as pessoas estão realmente assustadas com tudo isso e, por isso, elas estão tomando bastante cuidado e até postergando o tempo de uma gravidez, adiando para engravidar. As gestantes, elas são consideradas grupo de risco para outros vírus e outras doenças também. Elas não entraram no grupo de risco agora com o advento do coronavírus, né? Sim. A gestante, ela sempre foi considerada grupo de risco para qualquer infecção. Durante a gravidez, ela tem uma baixa imunidade, até por conta de ter uma depressão do sistema imunológico para poder gerar o que nós chamamos um corpo estranho. Porque vamos lembrar que 50% da genética que está sendo formada dentro do útero da mulher é da mãe e 50% é do pai. Então, 50% dessa genética é diferente da genética da mãe. Então, o corpo da mulher já considera que esta criança sendo gerada dentro do útero da mulher é um corpo estranho. E por conta disso, ele deprime o sistema imunológico. E aí começa o risco da gestante para qualquer tipo de infecção, seja ela desde um vírus H1N1 ou seja ela mesmo pelo Covid-19. E é complicado também porque as gestantes podem ter acesso a uma quantidade de medicação muito menor do que as pessoas que não estão gestando. É bem mais restrito, então acabam vivendo muitas vezes os sintomas de uma gripe de uma forma muito pior, né? Por isso que o cuidado tem que ser redobrado. A gente está agora com uma convidada também por Skype. A gente vai conversar com a Laura Keller, ela que é atriz, DJ e modelo. Acabou de nascer o bebezinho dela. Tudo bom, minha linda? Bem-vinda à Revista da Manhã. Tudo bom, prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Prazer é todo nosso. Aliás, parabéns pela chegada do Jorge, coisa mais linda. Obrigado. Ele está completando 10 dias. Isso, tá com 10 dias, nenezinho forte, mamando bastante. Delícia. Um amor, um amor. Curta cada segundo desse momento maravilhoso que você está vivendo, Laura. Isso não tem preço, isso é fantástico demais. Ô, Laura, me conta uma coisa. Você descobriu a gestação em janeiro. E Isso. em fevereiro, pandemia no Brasil. Como é que você viveu esse momento? Você teve um momento de muito medo? Você passou pelo pânico ou você ficou mais tranquila e se cuidou? Como é que foi? Então, eu sou uma pessoa já muito ansiosa e eu tentei me manter o mais calma possível. Eu estava tão feliz com a minha gestação, né? Que eu acho que a felicidade, ela passou por cima de qualquer medo ou qualquer apreensão do coronavírus. Eu tive os cuidados necessários.
foi até bom, né, a quarentena para mim, porque eu trabalho como DJ também, e então eu fiquei em casa quietinha, fiquei, né, me cuidando, não saí na rua quase, muito pouco, se era pra rua era pra ir no obstetra apenas, tomei as precauções, mas pânico, não. Não quis entrar nesse panicado aí de, meu Deus, e agora, o que farei? Não, eu quis manter uma calma, né? Até porque eu acho que o bebê não merecia um estresse desse tipo, né? Claro, claro. E a gente sabe que ele lá dentro sente tudo, né? O que a gente tá sentindo. Então foi ótimo você ter controlado isso mesmo, viu, Laura? Agora, me conta como é que vocês viveram o momento em que o Jorge, o papai do Jorge, né, o seu esposo, descobriu que estava com corona. Como é que vocês fizeram essa dinâmica dentro de casa para te manter saudável? Pois é. É assim, o pai, né, o Jorge, ele tinha que trabalhar. Infelizmente, ele teve que sair de casa em alguns momentos, algumas situações, usando máscara, né, tomando os cuidados, mas não foi o suficiente. Realmente, ele teve o coronavírus. Eu tive contato com ele, eu não peguei. Que maravilha. A minha mãe também está aqui em casa, né, a vovó. Também teve contato, também não pegou, mas assim que foi confirmado o que ele estava com, ele foi isolado aqui na minha casa. Eu moro numa casa grande, eu tenho uma dependência de empregada, nós colocamos ele na dependência, eu brigo a pão e água, botamos na dependência, deixamos ele isolado e, claro, talheres, não entrávamos no quarto, sempre se ele fosse sair para comer de máscara, ele andava pela casa de máscara, sem contato comigo. Foi assim, e passou, né? Ele tomou os medicamentos, ele teve dor, né? Febre, muita febre, né? A gente não sabia do que era essa febre que ele tinha, e uma dor nas costas, muito forte. Ele não teve os sintomas comuns, né, do corona, que é a falta do gosto, a falta de ar. Mas aí ele foi para o hospital, chegou com uma pressão muito alta, 20 por não sei quanto. Olha só. E aí foi que o pessoal do hospital pegou, bom, peraí, vem aqui, vamos fazer uns exames para ver o que está acontecendo. Uhum. E aí constatou que o pulmão dele estava com 25% comprometido. Tá. Aí foi constatado. Aí, na verdade, nem deu o exame de corona. Já acabaram dando o remédio para ele e depois que ele fez o teste, realmente deu positivo. Tá. E agora os cuidados continuam com o bebezinho recém-nascido em casa, né, Laura? Com certeza. Até redobrado, né? A gente tá mais ainda cuidando. Para pegar ele, tem que ir lá passar álcool na mão. A roupa tem que ser trocada quando chega em casa, tomar banho. Todo um sistema. Ah, maravilha. Gabi, você tem uma pergunta para Laura, querido? Tá sim, Laura. Deixa eu ver se o pessoal consegue Gabriel, me colocar aqui. Tudo bem, Laura? Tudo. Obrigado por participar aqui do nosso programa. Ô, Laura, antes de você anunciar a sua gravidez, seus fãs, que são enlouquecidos por você e pelo Jorge, estavam na expectativa de que esse ano quem iria pra Fazenda era você. E muita gente tava assim, tomara que o bebê nasça o quanto antes para ela conseguir se recuperar e ir pra Fazenda esse ano. Em algum momento, você cogitou de fato, depois que descobriu que estava grávida, ir para um reality show neste ano? Jamais. Ainda mais agora que eu peguei meu pacotinho no colo. Eu só vou largar esse pacotinho daqui. Olha, eu acho que bota uns 3 anos aí pra poder soltar essa criança. Porque não tem como, gente. O nenê, assim, eu tô adorando, né? É difícil, é um pouco difícil, tem alguns momentos. Mas, assim, tá maravilhoso. Tem que dar de mamar, colinho, amorzinho, fraldinha. Então, assim, não tem condição. Agora não tem mesmo. Ninguém separa a leoa da sua cria, não é, dona Laura? Exatamente. Muito bom, minha linda. Muito obrigada pela sua participação. Foi de uma riqueza o seu depoimento. Eu aposto que muitas gestantes nesse momento se sentiram abraçadas, né? E em perceber que... Óbvio que o risco existe, mas tomando os cuidados. Olha aí, você teve convivência com uma pessoa com corona dentro da sua casa e se manteve saudável. Então, assim, pânico não, né? O seu depoimento foi muito rico, muito obrigada. Eu vou deixar aqui também o Insta. Aliás, acompanhe a Laura, porque, gente, ela posta umas fotos incríveis. Eu amei a última que você postou, mostrando o corpão como é que tá, ó. Que foto show.
Eu tô falando bastante sobre maternidade. Real, maternidade real, sem filtro, sem Photoshop, sem nada. Vamos conversar sobre isso, me sigam, @Laura Keller Original. Arrasou. Obrigada, Laura. Um beijo pra você, minha linda. Até a próxima. @Laura Keller Original. Vai lá e segue. Vamos continuar nosso papo, então, com as gravidinhas aqui, porque realmente as incertezas são muitas a respeito do vírus. A gente percebe que não dá para saber como é que é o modus operandi do bichinho, porque mesmo uma gestante do grupo de risco, teoricamente mais fragilizada, conviveu com alguém com o vírus dentro de casa, não foi contaminada, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas você vê, Rê, a alimentação conta muito, o comportamento, o exercício, os cuidados. Eles tiveram total consciência do isolamento. Naquele momento que ele começou com sintomas, né? O marido, Jorge, começou com sintomas, então ele já se recluiu, já se afastou da família, colocando máscara, fazendo a higiene, né? Álcool gel na mão, higiene nas mãos. Então é muito importante isso. E uma coisa também que nós devemos lembrar é que o período de incubação varia em média 5 dias, mas ele pode se estender até 14 dias. Então pode ter uma transmissibilidade até 14 dias. Então essa reclusão, essa quarentena, esse isolamento é importante em qualquer caso, tendo em vista a contaminação. E eles tiveram todo o cuidado, né? E o bom é que eles têm essa possibilidade, porque moram numa casa em que tem essa condição de ter um quarto para ele ficar isolado. Muitas pessoas não têm, tem que tomar outro tipo de cuidado e adaptar o cuidado para a realidade de cada um, né, doutora? E aí entra a conscientização, a consciência de que nós temos que ter o cuidado do distanciamento, manter pelo menos 2 metros de distância das pessoas, né? O que eu sinto mais falta é do abraço, do aconchego, fazendo né? uma falta gigante. O brasileiro tem muito disso, né? De abraçar, de beijar, de se cumprimentar. Então eu sinto muita falta, mas nesse momento não tem jeito, né? As gestantes, elas estão evitando fazer as consultas, estão deixando o pré-natal de lado por causa da pandemia, doutora? Não. E vale lembrar que essa pergunta é muito pertinente. Você não deve deixar de ir à consulta de pré-natal, a menos que você tem algum sintoma gripal, algum sintoma como febre, dores no corpo, dor de garganta, aí sim é importante se recluir. Mas nós temos o recurso da consulta online. A telemedicina está conseguindo substituir a frequência? Sim, não é igual. Mas nesses casos que são necessários, é importante não deixar de fazer a consulta. É importante estar atento a todo e qualquer sintoma diferente e estar em contato com o seu médico. Então, a telemedicina está suprindo essa necessidade de acordo com o tempo real. A gente já tem algum estudo concluído ou em andamento sobre o real risco do coronavírus nas gestantes e no bebê, do nível de transmissibilidade, no momento do parto, na amamentação? O que a gente tem de informação até agora sobre isso? Então, existem relatos de caso, porque tudo é muito novo, Rê. Então, nós temos relatos de caso que diz que a transmissibilidade vertical, né, a transmissão vertical, isto é, placentária, é muito baixa. Então, quando existe, por exemplo, o exame de IgG, que é uma imunoglobulina, que é um anticorpo que nós detectamos no cordão umbilical, essa imunoglobulina, na verdade, é da mãe e não do bebê. Agora, se encontrar IgM, provavelmente é infecção no feto, mas ainda está em análise, está em estudo, é muito ainda precoce. Então, existem alguns relatos de caso a esse respeito, a esses estudos, mas a transmissão vertical ainda é muito difícil. A mamãe contaminada pode amamentar? Pode amamentar dentro daquela restrição de máscara, higiene, manter a distância, né, do bebê. Então,
no sentido de estar ao peito, mas a amamentação com todo cuidado, e nós temos que orientar até com relação à amamentação logo no pós-parto. Tá. Bom, a gente já teve noticiado todo tipo de caso com relação às gestantes, né? E o nascimento e a transmissibilidade do vírus. Me corrija se eu estiver errada. Já vi em telejornais, por exemplo, gestantes que deram à luz, estavam doentes, deram à luz a um bebê saudável, gestantes doentes que deram à luz a um bebê infectado. Já teve todo tipo de caso, né? Gestantes em que o bebê sobreviveu, a gestante não. Então, fica difícil cravar um modelo e um comportamento específico deste vírus nesse grupo específico de mulheres, né, doutora? Sim, porque isso depende muito, Rê, da comorbidade que acomete as mulheres. Por exemplo, no caso da Laura, ela tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, então, muito provavelmente, ela tem uma boa imunidade, ainda que seja durante a gravidez que a imunidade diminui. Porém, existem mulheres que têm um risco maior por ter alguma comorbidade, como diabetes, como hipertensão, como obesidade. Sim. Então, obesidade é um fator de risco bem importante. A obesidade é um fator de né? risco porque o vírus ele tem uma afinidade maior pela gordura, pelo tecido adiposo. Eu até estava vendo hoje, ouvindo no rádio, não sei qual foi o país que está concluindo agora uma pesquisa dizendo que os obesos têm 4 vezes mais chances de desenvolver as formas graves do coronavírus do que as pessoas que não são obesas. Sim. E esse risco nós temos que cuidar durante o pré-natal, porque durante o pré-natal nós identificamos qualquer patologia, hipotireoidismo, por exemplo, então nós temos que estar atentas para corrigir, independente da infecção pelo Covid-19, mas o Covid-19 pode acometer aquelas pacientes que têm risco maior para trombofilia e isso pode gerar um trabalho de parto prematuro por conta de fazer trombos placentários. Para finalizar, vamos falar do trabalho de parto? A via de saída, a escolha numa cesárea ou um parto normal, tem alguma influência nesse momento de pandemia? Então, na verdade, a escolha da via de parto é de acordo com a condição individual da gestante. Então, não é preconizado nem que seja cesariana ou parto normal. Depende das condições respiratórias, das comorbidades, se ela está ou não em trabalho de parto. Então, a via de parto é determinada pela condição que a paciente se encontra. Se ela está numa boa condição, se ela está sem fator respiratório comprometido, no sentido de ter uma pneumonia, um comprometimento pulmonar, e ela evolui bem, não contraindica nem analgesia. Ela pode tomar analgesia de parto. Então, a via de parto depende da condição da gestante no momento oportuno. Nesse momento é mandatório que a gestante se afaste do trabalho ou ela pode continuar trabalhando, dependendo da condição de saúde? Se ela estiver contaminada, se ela estiver com o Covid-19, então ela tem de ser afastada e entrar num período de reclusão, de quarentena. Agora, se ela não estiver, ela pode continuar trabalhando desde que não tenha riscos ambientais para ela, né? Risco de outra pessoa. Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço muito. Como sempre, a gente aprende muito com você aqui. Conte obrigada, comigo. Viu? Obrigada. E eu vou deixar o contato da doutora Patrícia Gonçalves para você através do Instagram, @DRA.Patrícia_Gonçalves. Gonçalves com S no final, tá? DRA.Patrícia_Gonçalves. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada, Rê. Saudade.